Enquanto o Kremlin insiste que o colapso da Ucrânia é inevitável, a realidade no campo de batalha mostra o contrário. A Rússia não avança desenfreadamente pelo país. Ela está sofrendo por cada centímetro de território que conquista. No ritmo atual de avanço, a Rússia precisaria sacrificar 1,5 milhão de seus soldados para tomar Donetsk e levaria 183 anos para ocupar toda a Ucrânia. Esqueça vencer, Putin. Talvez você precise de uma câmara criogênica para viver até o dia da vitória russa que diz ser inevitável. Primeiro, vamos para Donetsk. Muito desejada por Putin, Donetsk está no centro dos combates desde o início da invasão russa à Ucrânia. Agora, Putin está agindo como se 2026 fosse o ano em que Donetsk cairá. A ofensiva de primavera foca no cinturão de cidades fortificadas no caminho da Rússia para conquistar a região de Donetsk. A Rússia está tão confiante em sua vitória inevitável que emitiu uma ordem para que a Ucrânia retire todas as suas tropas do Donbass, do qual Donetsk faz parte, até o final de maio. Se você prestasse atenção apenas ao que a Rússia está tentando fazer, poderia acabar acreditando na narrativa de Putin de que Donetsk está prestes a cair. Por trás da bravata há um segredo sombrio. Donetsk está tão longe de cair que vai custar à Rússia um exército inteiro, ou até vários, só para conquistar a região. Na reunião do Conselho de Segurança em 20 de abril, o representante permanente da Ucrânia na ONU, Andriy Melnik, revelou a verdade que Putin tenta esconder em Donetsk. Enquanto Putin pede que a Ucrânia se retire e ceda, ele está perdendo soldados em um ritmo impressionante e terá que perder muitos mais antes de capturar Donetsk à força. Segundo essa lógica brutal da guerra, para conquistar toda a região de Donetsk militarmente, Putin teria que enviar ao menos mais 1,5 milhão de soldados à morte, disse Melnik ao Conselho. Ele disse que as alegações russas sobre a retirada da Ucrânia de Donetsk são ridículas, pois ainda há cerca de 6.000 quilômetros quadrados da região sob controle ucraniano. Esses 6.000 quilômetros abrigam centenas de milhares de civis ucranianos, e qualquer pedido para que a Ucrânia ceda equivaleria a entregar essas pessoas inocentes a um regime russo bárbaro que quer destruir tudo o que a Ucrânia valoriza. Os números impressionam, mas a matemática confirma? Segundo Melnik, isso se confirma, e o pior é que 1,5 milhão pode ser até uma estimativa baixa para a Rússia. Vamos explicar em breve. Primeiro, usemos os números de Melnik. O representante da Ucrânia na ONU chegou a 1,5 milhão com uma equação simples. Restam cerca de 6.000 quilômetros quadrados de Donetsk para a Rússia ocupar. Neste momento, diz Melnik, a Rússia está perdendo soldados a uma taxa de 254 para cada quilômetro quadrado que conquista. Multiplicando 6.000 por 254, você chega a 1.524.000 baixas. Na verdade, Melnik subestimou as perdas russas em Donetsk. Um acréscimo de 24.000 baixas não é pouca coisa, mesmo que a Rússia venha sacrificando alegremente mais do que esse número de vidas russas todo mês na Ucrânia há anos. Mas a situação de Putin piora ainda mais. Embora pareça devastador perder 254 soldados por quilômetro quadrado conquistado, esse número em Donetsk pode ser ainda maior. Segundo o relatório de 15 de abril da Emacias Ucrânia, que citou o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, estamos tornando cada metro de terra ucraniana muito caro para o inimigo, disse Fedorov, acrescentando que a Rússia pede agora 254 soldados por quilômetro quadrado. Na região de Donetsk, o inimigo perde em média 428 soldados por quilômetro quadrado. Você percebeu algo sobre essa citação? 254 soldados para cada quilômetro quadrado é a média para toda a Ucrânia. Em Donetsk, o número é muito maior. 428 estão morrendo para cada quilômetro quadrado conquistado, e isso tem um efeito drástico nos números que Melnik compartilhou com a ONU. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo de baixas até Putin capturar Donetsk, o número de baixas russas para tomar o Oblast não será de 1,5 milhão, e sim de 2.568.000. Mais de 1 milhão de corpos somados à lista, todos sacrificados pela visão limitada de Putin em Donetsk. De alguma forma, o que já seria claramente uma catástrofe para a Rússia em Donetsk pode ser ainda pior do que parece à primeira vista. Mídias regionais desmentiram as alegações de Putin sobre a Ucrânia ceder Donetsk. Se você precisa de um pouco mais de contexto para tudo isso, até mesmo o melhor cenário aqui significa que a Rússia mais do que dobra sua taxa de baixas na guerra da Ucrânia até agora. Entre o início da invasão de Putin e 22 de abril, a Ucrânia diz que a Rússia já perdeu mais de 1.320.000 soldados. Se os números de Fedorov estiverem corretos, veremos quase uma triplicação da taxa de baixas da Rússia até o momento em que Donetsk cair. Vamos considerar por um instante a duplicação das baixas russas.
Então a Rússia ainda precisará de mais 4 anos e mais mortes para conquistar Donetsk? Não necessariamente. Se considerarmos só a duplicação das baixas russas, ignoramos que o avanço da Rússia na Ucrânia diminuiu muito nos últimos 4 anos. Para agravar, a Ucrânia provoca uma taxa de baixas por quilômetro quadrado sem precedentes. Podemos ver isso pelo que a Rússia alcançou em 2025. De acordo com a BBC, a Rússia conseguiu conquistar 4.700 km² da Ucrânia em 2025. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Siersky, diz que a Rússia perdeu quase 420 mil soldados para conquistar esses avanços. Uma conta simples mostra que isso resulta em 89,3 baixas por quilômetro quadrado. A taxa em Donetsk é de 3 a 5 vezes maior do que isso. O que vemos é que a Rússia não está realmente desacelerando totalmente em Donetsk, nem levará mais 4 anos para capturar a região. Não entenda mal, há desaceleração, o que agrava o grande problema de Donetsk para Putin. Mas o que realmente está acontecendo aqui é que a Rússia está perdendo mais soldados por quilômetro quadrado do que em qualquer outro momento da guerra. Se a Rússia seguir avançando em Donetsk, sem indicativos de que Putin pare, se ele não conseguir a chamada solução diplomática que deseja, provavelmente levará até o final de 2027 e talvez até 2028 para que a Rússia finalmente derrube o maior alvo de Putin, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW. Então não são bem 4 anos. São cerca de 2 anos e pelo menos 1,5 milhão de baixas para conquistar uma área da Ucrânia apenas 1.300 km², maior que a tomada pela Rússia em todo 2025. Não são exatamente bons números para Putin. O que todos esses dados revelam é que Putin tem um grande dilema em Donetsk em suas mãos, e ele está ficando desesperado para resolver isso sem ser forçado a cumprir suas ameaças de tomar Donetsk à força. Esses números também dizem muito sobre a ambição de Putin de conquistar o resto da Ucrânia. Mas antes de entrarmos mais a fundo em tudo isso, você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais conteúdo como este, então certifique-se de se inscrever se estiver achando o canal útil. Então, Donetsk é um pouco problemático para Putin. O líder da Rússia está cada vez mais desesperado, por isso aumentam as exigências para que a Ucrânia entregue Donetsk e Donbass. Essas exigências já faziam parte das demandas maximalistas de Putin por um tratado de paz desde o início, e continuam sendo o principal obstáculo para o avanço das negociações e a declaração da paz. Agora, as exigências de Putin para a retirada da Ucrânia de Donetsk estão mais apressadas e ansiosas. Melnik explicou em discurso no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia não controla mais de 20% da região de Donetsk, território que Putin exige como ultimato para que a Ucrânia se renda sem lutar. Isso é chantagem. O embaixador da Ucrânia na ONU comentou o real significado da atual taxa de baixas da Rússia. Ele cita a guerra de inverno entre a União Soviética e a Finlândia, que ocorreu entre 1939 e 40 como exemplo. Naquela guerra, a União Soviética teve uma taxa de baixas aproximadamente 100 vezes menor por quilômetro quadrado conquistado, e mesmo assim, aquela luta foi considerada um fracasso para a União Soviética, já que ela só conseguiu obter cerca de 9% do território da Finlândia através da assinatura de um tratado. A Rússia agora exige uma fatia maior, mesmo tendo perdido mais soldados que na Finlândia. Algo não faz sentido aqui. Putin está tentando fazer com que a pressão que a Rússia está exercendo em Donetsk se traduza em um acordo diplomático que, por falta de termos melhores, dará a Putin muito mais do que sua falta de habilidade estratégica conquistou durante a batalha pela região. E há um grande motivo para isso. Putin sabe que se não convencer a Ucrânia a ceder Donetsk e Donbass por um tratado de paz, a Rússia terá que lutar por essas áreas. Apesar da bravata e dos prazos de Putin, lutar por Donetsk é o que a Rússia menos deseja, já que Donetsk abriga algo tão assustador que já está destruindo soldados russos em um ritmo que não vimos até agora nesta guerra, o cinturão de fortalezas. A região mais perigosa da Ucrânia pode estar diante de Putin e da conquista de Donetsk. Esse cinturão já é responsável pela alta taxa de baixas por quilômetro quadrado na área. O ISW ressalta o grande desafio que a Rússia enfrenta ao tentar capturar o cinturão de fortalezas. O cinturão de fortalezas, com cerca de 50 quilômetros de defesas ao longo da rodovia H20 Konstantinivka-Sloviansk, de norte a sul, reúne várias cidades que somavam 380 mil habitantes antes da guerra. Isso mostra o tamanho dessas cidades. Por mais de uma década, a Ucrânia tem se concentrado em fortalecer as defesas nessas cidades, um processo que foi acelerado enormemente enquanto o país segurava a Rússia em outras regiões de Donetsk.
O cinturão de fortalezas é uma barreira que causa grandes perdas a exércitos que tentam conquistá-lo por terra. A densidade populacional por si só, em um espaço relativamente pequeno, indica um nível de desenvolvimento urbano que os soldados russos ainda não encontraram. Isso representa muitos prédios para a defesa ucraniana usar contra a Rússia, e muitos que os russos precisam conquistar para ocupar Donetsk. A guerra urbana é sempre lenta e perigosa, tornando-se ainda mais letal quando o exército invasor precisa capturar várias cidades próximas. Inclua as fortificações ucranianas e o fato de o cinturão de fortalezas estar em terreno elevado, e a Rússia enfrenta uma batalha literalmente morro acima, se quiser tomar Donetsk à força. Lembre-se, o cinturão de fortalezas não seria o último reduto de resistência da Ucrânia. Esse termo se aplica a Donetsk, mas enquanto a Rússia lança bucha de canhão contra o cinturão de fortalezas, o tempo para romper as defesas ucranianas permite que a Ucrânia reforce posições mais a oeste. Mesmo que o cinturão de fortalezas caia, qualquer ambição de Putin de usar essa vitória para conquistar o restante da Ucrânia ruiria ao ver que o interior do país reserva os mesmos desafios. O cinturão de fortalezas está dizimando os soldados russos enquanto falamos, e esses soldados mal conseguiram avançar em profundidade. Não que você saberia disso se ouvisse a Rússia. O chefe de Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, fez declarações interessantes em abril. Ele diz que as tropas russas conseguiram capturar mais de 1.700 km² da Ucrânia, junto com 80 localidades até agora em 2026. Março e abril viram a Rússia tomar 700 km² e 34 localidades como parte da ofensiva de primavera, que está focada principalmente em Donetsk. Esses números são criados para parecer críveis e criar a ilusão de que a Rússia avança em Donetsk e outras partes da Ucrânia. Eles podem ser descartados logo pela velocidade do avanço russo na Ucrânia até agora. Mas observe que dissemos planejados. De acordo com o ISW, mais de 1.700 km² da Ucrânia tomados em 2026 é uma superestimação enorme. Os menos caridosos diriam que é uma completa invenção. Uma análise do ISW sugere que, mesmo na estimativa mais generosa, afirmava-se que a Rússia só conseguiu ocupar no máximo 715 km² desde o início do ano. É provável que o número real seja muito menor. A própria contagem do ISW, que é compilada usando dados de fontes abertas, sugere que a Rússia só conseguiu tomar 381,5 km² da Ucrânia e 13 assentamentos até agora em 2026. Também há perdas, quase 60 km² só em março, o que mostra que o ritmo de avanço já glacial da Rússia está sendo ainda mais prejudicado pelos contra-ataques ucranianos. Nós sabemos se Putin vê esses números, mas até os dados manipulados que Gerasimov e outros entregam já bastam para gerar desespero no Kremlin. Assim, fica claro por que a Rússia insiste tanto que a Ucrânia entregue Donetsk. Não é a Rússia impondo exigências por estar em posição de poder. Putin e seus comparsas veem o ritmo lento de progresso e as enormes baixas sofridas para alcançar esse progresso, e estão fazendo tudo o que podem para evitar ter que tomar Donetsk à força, mesmo que estejam ameaçando fazer exatamente isso. Putin basicamente pede que a Ucrânia desista de uma luta que está ganhando. O desespero do líder da Rússia já começa a aparecer. Vendo que a Ucrânia não quer entregar Donetsk, Putin promete que a Rússia seguirá lutando e implora por dinheiro aos oligarcas russos para apoiar sua causa. Segundo a Fundação para a Defesa das Democracias, Putin pediu em março aos empresários mais ricos da Rússia que contribuíssem, informou a entidade em 1º de abril. Putin afirmou que empresários não deveriam gastar lucros em seus próprios negócios, segundo relatos. Eles deveriam doar para o orçamento do Estado, que financia a guerra. Inacreditavelmente, a proposta aparentemente funcionou. Suleiman Karimov, que é um oligarca de destaque, supostamente entregou 1 bilhão e 230 milhões de dólares. Outros oligarcas também concordaram em contribuir. Mas vamos chamar isso pelo que é. Putin está andando por aí de pires na mão porque sua guerra contra a Ucrânia levou a Rússia à beira da falência. Ah, e há outro prazo no Donbass. Agora, a Rússia pretende capturar a região até setembro, segundo Vadim Skibitsky, vice-chefe da diretoria principal de inteligência da Ucrânia. Quer dizer, a Rússia pode afirmar isso o quanto quiser. Todos os números que revelamos neste vídeo significam que poderíamos, educadamente, chamar esse último prazo de um sonho impossível. Se formos menos educados, Putin deve estar completamente maluco. Também podemos calcular como a campanha de Putin na Ucrânia será infrutífera para a Rússia. Ampliando o escopo da invasão russa além de Donetsk,
restam à Rússia cerca de 80% da Ucrânia para conquistar. Apesar de Putin afirmar que a Rússia pararia no Donbass se a Ucrânia cedesse a região, está claro que ele quer o país todo. Ele não vai parar até conseguir. Na verdade, ele vai ter que parar. Putin não verá um futuro em que a Rússia controla a Ucrânia se a guerra continuar assim, segundo Melnik. Ele diz que para a Rússia conquistar toda a Ucrânia mantendo a taxa atual de baixas, seriam necessários 183 anos e 122 milhões de pessoas para conseguir isso. Podemos calcular para verificar se Melnik está certo sobre o número de baixas. De acordo com a GIS Geography, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, com uma extensão de 603.628 km². Em 4 de março, a Rússia controlava 19,4% desse território, e como você viu antes, não tem feito exatamente um progresso rápido desde então. Com base nisso, podemos dizer que a Rússia controla quase 111.104 km² da Ucrânia, um número que inclui a península da Crimeia, que a Rússia anexou ilegalmente em 2014. Se você tirar o que a Rússia controla do que a Ucrânia possui, restam 486.524 km² da Ucrânia para ocupar. Multiplicando isso por 254, você não chega a 122 milhões de baixas antes de a Rússia conquistar a Ucrânia. Você chega a 123,57. Esse é um número insano, e parece até óbvio demais dizer que a Rússia nunca conseguiria sustentar isso. Mas aí temos que considerar: 183 anos. Putin, você já tem 73 anos. Não sabemos o que você pensa sobre a expectativa de vida humana, mas é quase certo que você não estará aqui em 183 anos. Você poderia viver mais de 2 vidas além da que já viveu, e a Rússia ainda assim não controlaria a Ucrânia no ritmo atual de progresso. Putin deveria abandonar a ideia de vencer. Donetsk mostra que ele precisa retirar a Rússia da guerra enquanto pode. Se não fizer isso, morrerá sem ver progresso real, e quem vier depois terá que lidar com um país consumido pelos grandes sacrifícios exigidos por Putin. Além disso, a Ucrânia atrasa ainda mais a Rússia ao recuperar territórios e fazer contra-ataques notáveis. A defesa ativa no cinturão de fortalezas foi muito bem sucedida no sul da Ucrânia, pois o país recuperou uma enorme extensão de território. Saiba mais no nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para ver mais análises dos números por trás da guerra na Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.